IBDA Podcast e hoje nós temos um nome da nova geração de administrativistas e, como eu digo, a geração de 30 chegou batendo forte. Doutor Gabriel Fajardo, seja muito bem-vindo. Raquel, é um prazer estar aqui, ainda mais com esses elogios iniciais que eu estendo a você e a toda essa geração de administrativistas que nos antecederam e que nos dão a chance de estar aqui hoje. Como que é a sua história com o IBDA? Você já foi a congresso? Você já foi ao Congresso Brasileiro? Conta pra gente. Já fui. Na verdade, o primeiro congresso que eu fui, eu ainda era graduando na UFMG. A professora Cristiana Fortini, minha orientadora, me convidou. Foi em Goiânia, 2016 ou 2017, se não me engano. E aí lá tive a oportunidade de ver todos esses nomes brilhantes. E veja, 8 anos depois eu passo a ser um palestrante no IBDA. Então, nesse ano, em Belo Horizonte. Então, a vida presta. Essa é a história do direito administrativo e eu acho que o IBDA ensina isso pra gente. A gente vai passando o bastão e dividindo aprendizado. E é essa ideia de busca de aprendizado que me leva a perguntar para você sobre sua experiência na Secretaria de Reconstrução do Rio Grande do Sul. Você atuou em um cenário de crise, de emergência e passou por desafios. E desafios trazem aprendizado. E aprendizado pode ser partilhado. Sim. Outros entes federativos, por exemplo, o Estado de Minas Gerais, tem possibilidade de aprender em relação à governança, à articulação interfederativa, aos instrumentos jurídicos. Quais pontos você acha que você viveu lá e que podem ser institucionalizados de forma permanente? Até em relação à catástrofe, o que a gente pode prevenir? Perfeito. Acho que essa é uma excelente pergunta, porque de fato é algo inédito, né, na história do Brasil. A maior catástrofe climática que já se teve registro em termos de danos econômicos. Foram cerca de 84 bilhões de reais, né, que foram afetados, né, para a reconstrução da infraestrutura, serviços públicos essenciais e algo que realmente, eu digo que é o primeiro caso, mas certamente, infelizmente, não será o último. Então a gente precisa, de fato, aprender, né, com essa experiência para poder prevenir. Acho que essa é a palavra correta. Eu fui para o Rio Grande do Sul, na verdade, para poder ser secretário de parcerias e concessões. E aí, quando teve a calamidade, o governador Eduardo Leite resolveu transformar a secretaria na Secretaria da Reconstrução Gaúcha. E a gente precisou dar conta de gargalos significativos naquele determinado momento. Gargalos legais, institucionais, funcionais, e materiais, né? Acho que de todas as ordens o desafio foi colocado. O que eu acho que fica como um legado são duas coisas que eu hoje coloco, né, quando eu sou perguntado sobre isso. O primeiro é, de fato, a gente estabelecer uma governança interfederativa com regras claras, diretrizes, e que a gente possa entender os papéis institucionais dentro da divisão de competências, porque senão a gente mais bate cabeça do que dá solução efetiva para os problemas. E isso só se faz se colocando a mesa dentro, né, de um federalismo que nós certamente convivemos no nosso dia a dia, com regras claras, atribuições de papéis, fluxos de processos, e isso de forma institucionalizada. Eu costumo brincar que não pode ser algo que seja descontinuado por razões eleitoreiras. A gente sabe que isso, os fluxos, né, democráticos e eleitorais, eles funcionam, mas eu sempre brinco que nós precisamos constranger a descontinuidade de boas políticas. Eu acho que isso só se faz com governança. E o segundo ponto é que a gente possa começar desde já a preparar os projetos daquilo que a gente precisa. Projeto de obra, projeto de drenagem, projeto, enfim, de todos os gargalos que já são identificados. E isso só se faz a partir de um desdobramento do planejamento. Então, se planeja, se realiza projeto e não fica esperando dinheiro, porque dinheiro vai aparecer. E a gente precisa ter efetivamente, né, isso já construído. Tem um tema que ele permeia suas obras. Por exemplo, na obra O Sistema de Free Flow em concessões de rodovias, você fala de desafios regulatórios e operacionais desse modelo de cobrança. Você tem a obra nova, Agências Reguladoras e Contratos de Concessão. Me fala um pouco das especificidades do seu olhar em relação ao tema da regulação. Perfeito. Bom, esse aqui é meu filhinho novo que está nascendo, já te presentear. Agências Reguladoras e Contratos de Concessão, o novo livro pela editora Fórum, que está sendo lançado, fruto da minha dissertação de mestrado. E é um tema que me instiga muito. De fato, regulação é um dos temas que perpassa a minha biografia profissional. E nesse em específico, eu debato como que as agências reguladoras vieram de um instituto jurídico, né, de uma inspiração jurídica diferente dos contratos de concessão.
E quando elas foram tropicalizadas, né, especialmente na década de 90, não se teve no meu diagnóstico, e né, obviamente bebendo da fonte de muitos dos administrativistas, que eu tenho a honra de citar nesse livro, nós não tivemos uma estratégia institucional de convivência entre as agências reguladoras e os contratos de concessão. Né? A lei de concessões, como você bem sabe, é de 95, as primeiras agências reguladoras datam de 1997 para frente, a NTT, por exemplo, é de 2001, e nós não entendemos como que esses dois institutos passariam a funcionar. Então eu tenho, por exemplo, agências criadas por leis esparsas e cada uma com determinadas atribuições. Tem agência que é poder concedente, tem agência que não é poder concedente, tem agência que determina, por exemplo, aumento de tarifa, outra não determina. Então nós não tivemos uma estratégia regulatória para poder fazer essa dupla regulação, esse sistema duplo regulatório. E aí é o que eu debato nesse livro. Será que hoje, 20 anos depois, nós já temos uma avaliação se estamos indo bem ou não estamos? Não vou ousar responder, mas faço uma nova pergunta. Aplicando esse questionamento às rodovias mineiras, que vão passar a adotar o sistema de free flow com a concessão, o que você acha que é o desafio regulatório? O que você acha que é desafio contratual? Como é que a gente pode, nos editais, nos contratos, mitigar os riscos para a gente conseguir segurança jurídica, qualidade, sem transformar uma figura que tem um potencial positivo em algo que só mereça críticas? Perfeito. Acho que essa é uma pergunta essencial, porque o Free Flow passou a ser, nos últimos 2 anos, de um sonho para uma premissa regulatória. Hoje, nenhum edital mais no Brasil está saindo sem Free Flow, que, para quem não sabe, é justamente o fluxo livre, né, de passagem que a gente, inclusive, busca cobrar de forma proporcional a tarifa ao trecho percorrido pelo usuário, trazendo mais justiça tarifária. Meu primeiro livro, né, coordenado na Fórum, inclusive, foi sobre esse tema, porque nós tivemos uma lei nacional que trouxe a figura do Free Flow, mas a implementação depende de projeto a projeto. E a gente precisa, de fato, ter todas as articulações contratuais, né, endocontratuais, para a gente poder garantir segurança para o investidor e para o usuário. Eu acho que tem alguns desafios, por exemplo, da gente conseguir fazer com que os reequilíbrios econômicos financeiros, tema já tão debatido, não gerem mais passivos regulatórios dentro dos contratos de concessão por causa de uma inovação como o Free Flow. Então, a própria lei trouxe a previsão de que, a partir do artigo 209A, inserido no Código de Trânsito Brasileiro, nós teríamos a possibilidade da multa, que passou a ser uma multa grave, ser uma fonte de receita para poder se compensar eventual evasão, porque eu tenho um fluxo ali, né, livre, não tenho mais as praças de pedágio. Consequentemente, para poder fazer essa amarra jurídica entre as compensações, essa nova fonte de receita, operacionalizar isso dentro do Estado, trazer essas salvaguardas para poder ter um fluxo automático também dessas compensações. Não aumentar esse passivo regulatório de forma agigantada a ponto de inviabilizar o fluxo financeiro da concessionária, isso demanda ali um desafio na estruturação dos projetos e na gestão contratual, né? Então, isso tudo a gente vem aprendendo. O Rio Grande do Sul, quando eu estava lá, teve a possibilidade de ser o primeiro estado a implementar 100% do fluxo livre, né? Nós fizemos isso através de um termo aditivo no contrato de concessão, muito bem sucedido, inspirou aí experiências brasileiras, inclusive agora em Minas, que a gente passa também a estruturar novos projetos dessa forma, já tendo esses cuidados aí para a gente poder aproveitar a inovação e não gerar problema com a inovação. Eu acredito que desafio é uma palavra. E eu acho que um desafio que agora há de ser enfrentado é a atuação na Codenge com a federalização que está em questão em relação à Codenge e à Codemig. E isso bate com a discussão do monopólio de exploração de terras raras. Quais são os possíveis impactos de você reestruturar societariamente, do ponto de vista da federação, para o modelo de gestão de ativos estratégicos do Estado de Minas Gerais em relação ao risco da perda da capacidade decisória do Estado ou da oportunidade de atrair mais investimento? Bom, a gente tem uma discussão em Minas que é uma discussão histórica que, de fato, é a dívida, né, de Minas, você sabe disso muito melhor do que eu, com a União, né? E aí nós temos hoje colocado na mesa uma proposta que, para diminuir os juros da dívida, a gente pode federalizar ativos do Estado de Minas Gerais. A Codenge, né, que é controladora da Codemig, hoje tem uma grande fonte de receita, que é a operação do Nióbio, né, no Triângulo Mineiro. E a discussão toda é se a gente poderia, né, ou se é interessante para o governo do Estado e para a União, federalizar essas atividades com o objetivo de abater a dívida e, consequentemente, a gente conseguir reestruturar financeiramente o Estado.
Estado, né? Acho que é importante dizer que a reestruturação financeira do Estado não é um mero capricho, é para que a gente possa ter capacidade de investimento, né? Investimento em obras, investimentos em saúde, em educação, tudo aquilo que cabe ao Estado, né, proporcionar às pessoas. Mas a nossa grande missão na Codenge é conseguir fazer com que isso não venha desacompanhado de uma perda de capacidade do Estado para poder fazer a gestão tanto dos seus ativos quanto daquilo que é estrutural para garantir o desenvolvimento econômico de Minas. A Codenge hoje tem como lema, né, a Codenge, que é a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, tem como lema fazer Minas crescer, né? E aí, para isso, a gente vem estruturando projetos de concessões e parcerias público-privadas para o Estado. Então, hoje a Codenge estrutura os projetos de PPPs do Estado. Nós fazemos o planejamento do Estado na área de mobilidade urbana e na área de logística e transporte, sendo responsável por garantir que Minas Gerais tenha uma visão de futuro na sua infraestrutura e também cuidando dos contratos vigentes, para que a gente possa garantir que a boa regulação consiga ofertar serviços públicos de qualidade. Então, independente das discussões, né, de se eventualmente federalizar, está garantido que nós estamos cuidando da casa para a gente poder continuar vocacionando a empresa para Minas poder ter capacidade de entrega, né, tanto em planejamento quanto em projeto. Fonte de financiamento e manter a tarefa do Estado em relação às suas competências é algo que se junta num tema que você acabou de mencionar, que é o da mobilidade urbana. É um tema em que tem se discutido a possibilidade de você ir para fontes alternativas de financiamento para além da tarifa paga pelo usuário. Você enxerga a viabilidade de estruturação de concessão e PPP em mobilidade urbana, com subsídios externos, aporte público, receita acessória, e qual é o papel do Estado nesse modelo? Como que a gente vai garantir que esse serviço permaneça adequado e que esse serviço permaneça universal? Perfeito, acho que esse é o meu tema favorito de todos, porque acho que mobilidade urbana é um dos direitos sociais que está na nova fronteira aí do que a gente precisa pautar, né? Assim, tudo aquilo que é urgente, uma hora chega seu tempo, né? E eu acho que agora a gente não consegue mais não pautar mobilidade urbana como um tema de fronteira. Nós já vemos o transporte público sendo sucateado há muito tempo, né? A gente teve vários movimentos nesse sentido, especialmente no transporte de carro, transporte de aplicativo, que tirou a demanda do transporte coletivo. E a gente teve a pandemia, né? Que eu acho que foi um evento extremo que tensionou os modelos, principalmente de remuneração baseada na tarifa paga pelo usuário, que coloca a urgência da gente rever esse sistema, mas ao mesmo tempo estabelecendo que nós precisamos de melhores contratos, né? Esses contratos, que eu sempre brinco, contratos de mobilidade urbana, transporte de ônibus, são concessões, são parcerias público-privadas. Mas muitas vezes a gente não trata com o glamour, a seriedade que a gente trata um aeroporto, uma rodovia. Por quê? Porque é o tema que está esquecido, né? Acho que tem até um recorte aí de quem que são os usuários desse sistema. Mas fato é que, Raquel, eu acho que hoje, né, a gente teve aqui em Belo Horizonte, por exemplo, recentemente o debate da tarifa zero, que é uma pauta que está sendo colocada. A gente tem a PEC, por exemplo, que cria o SUS, o Sistema Único de Mobilidade Urbana, para poder pensar em fontes de financiamento. Belo Horizonte, né, a nossa capital, logo mais vai ter que discutir um novo contrato de concessão do município, porque esse se finda em 2028. E para isso nós precisamos pensar que nós temos que reestruturar a nossa rede de transporte, né? A gente precisa pensar em como garantir integração tarifária, integração operacional, integração física, como que a gente gera um incentivo ao usuário para poder vir para esse modo de transporte que é o transporte público e como que a gente consegue acompanhar, cobrar e fiscalizar as empresas de transporte também, através de contratos robustos, com indicadores. E as fontes eu acho que tem várias, a gente tem várias experiências, né? A gente tem a experiência de Medellín, a gente tem a experiência de Madrid, a gente tem experiência em próprio, né, experiências subnacionais aqui no Brasil que buscam fontes alternativas, incluindo em real estate, desenvolvimento imobiliário. A gente fez agora recentemente, né, no governo do estado, tive a honra de liderar esse projeto que foi a concessão e privatização do metrô da região metropolitana de Belo Horizonte. Belo Horizonte, depois de 40 anos sonhando, vai ter uma linha 2 de metrô que vai ligar a Nova Suíça ao Barreiro, sendo entregue, as obras, né, sendo entregues em 2026. Então eu acho que não nos faltam hoje ferramentas. Falta a gente conseguir, da mesma forma que a fronteira do saneamento já foi rompida, né, que a fronteira da iluminação pública já foi rompida, agora eu sempre brinco, a mobilidade urbana precisa passar a ser a bola da vez.
Quando você trabalha essa ideia de diversificação de receitas nas concessões, em situações como a de transporte público, tem um artigo que você fala disso, sobre naming rights, se não me engano. Você fala sobre a sustentabilidade contratual, você fala sobre a necessidade de aliviar a pressão tarifária. Em relação aos tribunais de contas, como é a receptividade disso? E você menciona que, no caso de Minas Gerais, a gente já tem espaços para aplicação dessa ideia. E, em relação aos contratos em curso também, qual é sua opinião sobre os naming rights em parques naturais? Bom, vamos lá. Eu acho que essa é uma boa pergunta. O Tribunal de Contas vem sendo um grande parceiro na temática das concessões e PPPs, em especial porque a gente tem uma participação muito ativa desses tribunais, né, não só de Minas Gerais, mas a nível subnacional e o TCU, nas concessões e parcerias público-privadas. Eu acho que a gente vem trazendo essa expertise do controle externo para poder também qualificar melhor esses projetos e gerar a tal da segurança jurídica, que parece quase que um nome abstrato, etéreo, né? Etéreo, que está na mesma ordem ali de interesse público, esses grandes nomes que a gente tem, mas que de fato a gente tem que trazer, né, para o dia a dia, para como que a gente consegue trazer isso de fato para o dia a dia desses projetos. A gente já vem debatendo esses temas, né, com os tribunais de contas, justamente porque, dada a restrição fiscal que o Estado tem, a capacidade de investimento é muito grande, não só em Minas Gerais, essa é uma realidade federativa, né, a partir do nosso grande arranjo aí fiscal que nós temos no Brasil, e eu acho que o naming rights é das possibilidades de receita que está colocada à mesa. Nós já temos experiências em outros ativos, né, a respeito disso, por exemplo, em equipamentos públicos, né, como é o caso de estádios, arenas, a gente já vem vivenciando um movimento nesse sentido. E eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que tudo que a regulação pode fazer em prol da modicidade tarifária, de se viabilizar investimento e sem que a gente precise, né, com isso, descumprir preceitos fundamentais, universalização de serviço, gratuidade, se possível, eu acho que vem para só aumentar e incrementar esses projetos. Tem um tema que você enfrenta que nem todo mundo gosta, que é o da região metropolitana. Sim. Tem um artigo que você fala dos desafios de coordenação, dos limites jurídicos impostos para o exercício da titularidade regionalizada de serviço. Qual é o caminho institucional mais viável para a gente implementar uma governança, outra palavra etérea, metropolitana efetiva? E isso por quê? A gente hoje precisa preservar a autonomia dos entes, e aí eu estou falando dos municípios, e ao mesmo tempo viabilizar projeto de infraestrutura. E a gente sabe que a Constituição fez uma partilha de arrecadação versus competência um pouco questionável, porque as competências ficaram com o município e a maior capacidade arrecadatória com a União. Como é que eu vou fazer projeto de infraestrutura como transporte e saneamento, que pede muito dinheiro, se eu não tenho a capacidade arrecadatória tributária? E o que a governança pode trazer em matéria de efetividade das decisões e dos rumos que precisam ser tomados? Essa é uma pergunta essencial, porque, assim, para além de uma questão institucional, é algo que influencia no dia a dia desses projetos que a gente está falando. Então, quando eu falo de mobilidade urbana, quando eu falo de saneamento, são temas muito concretos da vida das pessoas que muitas vezes têm os seus gargalos e os seus impedimentos de serem superados por causa desse problema, que parece um problema jurídico, né, ficcional, mas é um problema muito real. A gente consegue sair dessa abstração, porque as pessoas vivem nos municípios, mas a gente criou essas ficções jurídicas chamadas Estado e União, e agora a gente tem que organizar isso, né? E mais, organizar isso em ciclos políticos que não são compatíveis e com projetos de longa duração. Então, para a gente poder conciliar todas essas variáveis é um desafio significativo. Agora, eu acho que preservar o nosso modelo federalista, né, partindo de um federalismo de cooperação, da gente entender que nós temos instrumentos jurídicos para isso, né, que nós já temos arranjos bem-sucedidos que podem conseguir alinhar todas essas variáveis, é o primeiro passo, né? Eu acho que a gente tem vários exemplos, né, de eventualmente criação de consórcios, de convênios de cooperação, mesmo da instituição de regiões metropolitanas ou de micro-regiões para poder conseguir a gente ter, né, essa articulação de competências, fazendo inclusive esse alinhamento que realmente, como você diz, né, a gente tem a princípio uma disparidade muito grande entre competência e capacidade fiscal, para a gente unir esses atores na mesma mesa e conseguir dividir esse bolo, conseguir reorganizar, né, essas competências. Então, hoje eu vejo que para temáticas, por exemplo, como mobilidade urbana, a criação de um consórcio, a gente conseguir colocar todos esses atores como, né, partícipes disso dentro de uma governança
governança estruturada, que eu tenho Estado, que eu tenho os principais municípios, que eu venha, inclusive, com a capacidade fiscal deles, por exemplo, trazendo a contribuição a partir de cotas partes que reflitam, né, essa capacidade e esse número de pessoas, por exemplo, que estão ali usufruindo desse serviço. Eu acho que a gente já tem esses mecanismos, né? A gente tem exemplos como em Goiânia, a respeito de transporte público, em Vitória, na Grande Vitória, a respeito disso, em Pernambuco. Então, assim, na parte de mobilidade não nos falta, na parte de saneamento menos ainda, porque é um tema muito novo e que nós estamos tendo, né, inovações jurídicas nesse tema também, o que não é ruim. É para a gente poder, de fato, conseguir quebrar a cabeça de como que isso aplica em cada uma das realidades. Agora, não existe receita de bolo, né? A gente não consegue aqui aplicar isso de forma chapada para todos os estados, para todos os municípios, para todos os problemas metropolitanos. Mas eu acho que, de fato, hoje nós já temos opções colocadas e o que nos falta é capacidade política e técnica de articular tudo isso. Eu fico pensando numa frase que é: se não tem receita de bolo, como é que a gente vai fazer com a reforma administrativa que dá competência para a União para editar normas gerais sobre tudo? Desde o modelo de parcerias até a questão dos quadros de pessoal. E isso, em realidades, vou tratar de um tema que você sempre fala: transporte coletivo de passageiro, tensão de modelo tarifário com a necessidade de ter um serviço público adequado, a resistência política em se ter um financiamento público do transporte coletivo em tempos de crise. Como é que a gente equaciona isso numa perspectiva de a União vai estabelecer caixas gerais e categorias que vão ter que ser aplicadas num município de 80 mil habitantes, de 8 mil habitantes, ou numa cidade como a de São Paulo? Eu vejo isso com muita preocupação, porque eu acho que de fato é isso. A realidade, quando a gente vai falar das competências específicas, são muito diferentes, né? Minas Gerais, como a gente sabe, tem 853 municípios, inclusive o menor município deles, que é a Serra da Saudade, que tem 850 habitantes, 750 habitantes. Então, assim, como é que a gente vai comparar isso à realidade dos grandes polos, né, que a gente tem? Então, quando a gente trata isso na abstração, eu estou gostando dessa palavra porque, de fato, para mim ela não conjuga aqui no nosso chão de fábrica, né? Uhum. Quando você tem o seu projeto pé na estrada, a gente vai lá na realidade para poder conhecer. Então, a abstração de Brasília não comporta a realidade de Brasil, né? A gente não consegue entender as dinâmicas sociais e políticas e culturais de cada um desses municípios. E eu acho que a gente já experimentou determinadas, né, uniformizações ou comandos gerais que não deram muito certo. No próprio tema de PPPs e concessões, quando a gente fala, por exemplo, sobre realizar PPPs e concessões, enquanto aqui nós estamos com Minas Gerais fazendo projetos super inovadores, né, PPP de presídio, PPP de socioeducativo, são coisas assim que rompem a fronteira. A Codente, por exemplo, lançou recentemente um programa para poder apoiar PPPs municipais, que eu fui percorrer muitos desses municípios e divulgar para a gente poder estruturar projetos de competência municipal, o Estado apoiando e articulando, e os municípios não sabem o que é parceria público-privada. Isso é um tema que não chegou lá, eles estão preocupados com o pregão do dia a dia, com a ata de registro de preço do dia a dia. Parceria público-privada é um mundo distante, inimaginável, que a gente não consegue alcançar. Então, qualquer medida que não consiga ser customizada à realidade do administrador público, do gestor público, e que venha, né, de forma chapada, eu acho que vai nos dificultar muito a chegar à realidade que a gente quer. Eu acho que, essencialmente, nós precisamos de um trabalho colaborativo com o gestor público municipal, em especial, para a gente poder alcançar esses resultados. Com essa ideia de colaboração, de visão sistêmica que não se afasta da peculiaridade, qual seria o conselho, a dica, o legado que você deixaria em razão das experiências profissionais e de tudo que você já estudou, tanto no Brasil, fora do Brasil, no âmbito do Estado, em relação aos municípios? Junta isso tudo e fala assim: olha, Raquel, se eu tiver de falar uma coisa, o principal é... Eu gosto dessa frase e eu estou quase me tornando um profeta disso, que é: nós precisamos insistir em boas políticas institucionais que constranjam a sua descontinuidade. Nós temos exemplos no Brasil que veio o governo da cor A, B, C, da coloração X, Y, Z, e que foram mantidas porque são políticas consolidadas. Eu acho que isso só se faz com governança e com institucionalidade. Então a gente precisa de legitimidade social sobre as nossas políticas, de
de debate público-privado, mas de debate público-público também a respeito dessas medidas e que a gente possa trazer previsibilidade. Os ciclos eleitorais são super bem-vindos, a democracia tem que ser exaltada, eu acho que é super legítimo a gente vivenciar isso, mas as boas políticas têm que se tornar cada vez mais políticas de Estado. Eu acho que isso só se faz com governança e institucionalidade. Que a gente nunca desista de estudar para saber caminhos que percorridos nos trazem os melhores resultados. Obrigada por partilhar os seus caminhos e por fazer a gente pensar. Obrigado, um prazer imenso. Conte sempre comigo aqui ou para botar o pé na estrada. Não perca o próximo episódio do IBDA Podcast.